quando fui convidado para essa mesa, a Bárbara, que está organizando também, falou de novos ensaios de instituição. Eu gostei da palavra ensaio, porque, de fato, eu acho que muitas vezes o que a gente vem fazendo, né, no nosso trabalho, é ensaiar outras formas de produzir arte, outras formas de criar mediação. Então, esse é de um ensaio, no sentido teatral, né, e de uma repetição sempre diferente, me parece uma ideia bonita para entender a instituição, né, de uma outra forma que é essa coisa mais autoritária, né, que cairia em cima da gente. E, enfim, também a questão da arte, para mim, confesso que é sempre uma questão difícil de responder quando a gente fala em instituição de arte. De fato, eu trabalho com artistas, mas muitos artistas com quem eu trabalho não necessariamente trabalham com arte. Então, a gente está num terreno movediço, né? Não sei, a Grazi, uma das artistas com quem eu tive o privilégio de trabalhar, não sei se concorda ou discorda, mas, de fato, a noção de arte acaba um pouco explodindo, pelo menos a noção de arte tal como a gente está acostumado a ouvir ela sendo trazida na mesa, né? Que é uma espécie de esfera da ação separada de outras esferas, né? Aquela pintura na parede que a gente vê na feira, aquela escultura que está ali, que está delimitada no espaço, ou mesmo aquela peça de teatro que a gente vai ver num certo tempo, num certo lugar, como se fosse uma esfera separada de outras esferas da vida. E, no fundo, muitos artistas com quem eu venho trabalhando não separam a arte de outras esferas da vida. Claro que tem um universo, profissionalização, um campo, umas fontes de captação, umas circulações para as obras existirem, etc., que definem um campo. Mas, se a gente para definir o que a gente entende por arte, na minha prática, pelo menos, é alguma coisa que é sempre um pouco instável e que vai explodindo, mas eu vou falar dessa instituição na qual eu estou envolvido e mostrar como ela é atravessada pela noção de arte, talvez pela noção de cultura, que eu gosto de usar mais. E a contemporaneidade, claro, a gente sempre, enfim, brinca com essas palavras, né? O contemporâneo, o atual, o tempo presente. De fato, acho que a gente trabalha menos com a atualidade, o atual, né, que você trouxe para a introdução, e talvez mais com esse tempo presente. E como ser contemporâneo é estar com o tempo, mas também eu gosto sempre de ouvir essa palavra, estar um pouco contra o tempo. Então, tem uma ideia de não ir no sentido do pelo, né, mas que tem uma relação, uma fricção com o tempo. Talvez isso que define melhor a contemporaneidade. E, portanto, essa instituição que institui outros mundos, que trabalha com práticas artísticas em movimento e que tenta se colocar numa relação, numa fricção com o tempo presente, como ela funciona, né? É um pouco isso que eu vou tentar falar rapidamente nos 10 últimos minutos que eu tenho, trazendo algumas pequenas, sei lá, partituras, ferramentas, ideias que vêm atravessando o meu trabalho. Uma primeira coisa, que é um pouco uma homenagem ao trabalho que a gente fez juntos com a Graziella na Vila Itororó, é uma coisa que eu falava muito nesse projeto curatorial, e que era essa questão da espessura do presente, que é já para pegar o gancho da questão da contemporaneidade. É um projeto que a gente trabalhou juntos, que se chama Vila Itororó, Canteiro Aberto, que hoje continua existindo de outras formas, e que fica no Bexiga. E ele era muito claro, nesse lugar, que tinha que trabalhar no que eu chamei de uma espessura do presente, que é o fato que a gente estava renovando um lugar, tentando pensar o que ia ser esse lugar, sabendo que, no fundo, esse lugar nunca ia ficar pronto, não só porque as políticas públicas impedem de levar alguma coisa a cabo, mas também porque as coisas nunca ficam prontas. São Paulo não vai ficar pronto, não tem nem plano para isso. Então, a gente começou a desmontar essa ideia, sacando, obviamente, o que todo mundo vem falando há muito tempo, que o futuro, né, é uma ideia que é sempre usada para destruir, para apagar o passado e, muitas vezes, destruir o presente. Então, como que a gente trabalha nessa espessura do presente, né? Neste lugar da ruína, né? Neste lugar, quando eu falo ruína, eu acho importante ouvir na palavra ruína o ruído, né? O que está ruindo, mesmo que sejam etimologias que não têm nada a ver uma com a outra,
eu acho que não tem como não ouvir o barulho que faz a ruína, ou seja, não ver a ruína como algo a menos, mas como um lugar onde a gente pode agir, é um lugar que traz camadas, né? No caso da Vila Itororó, o estado da Vila Itororó mostrava a nossa relação doentio com a cidade, com a memória, com a moradia popular, enfim. E no caso da Casa do Povo, que está aqui, quando me envolvi lá, era também uma ruína, o que não quer dizer que era um lugar abandonado, nunca parou, sempre continuou funcionando. Era uma ruína mesmo, né? Aqui o teatro, que talvez é o lugar mais degradado da casa, que para os mais velhos e as mais velhas, talvez conhecem como Taíbe, que foi um grande teatro em São Paulo. E aqui é o saguão, e aqui é um dos salões principais. E o que é interessante é que talvez não seja tão arruinado assim, né? Ele é até relativamente bonito, mas eu acho que tem uma coisa interessante nesse espaço descuidado, né? Porque ele acaba sendo talvez mais aberto, mais aconchegante, menos impressionante. Mas esse espaço, mesmo que não pareça uma ruína, ele é uma ruína disso, que o mesmo espaço com as pessoas que fundaram o local, né? Então é a mesma imagem. Sim, tem muita gente, ou as pessoas eram menores na época, mas é sempre impressionante ver essa imagem. E daí a gente vê que, de fato, há uma ruína, no sentido que o que está ruindo não está mais dito, né? Tem uma coisa que foi silenciada, né? E, inclusive, essa casa foi criada em cima de ruínas, né? Essa foto é a foto da Pedra Fundamental, em 46, que anuncia a construção da Casa do Povo pela comunidade judaica progressista do Bom Retiro. Progressista, na época, quer dizer de esquerda, comunidade progressista do Bom Retiro, que resolve erguer uma casa do povo em cima dos destroços da guerra, ou seja, em cima da ruína da guerra. Então, eu achei interessante trazer um pouco isso para deixar claro que o nosso trabalho ele não existe numa suposta fantasia de um futuro possível. Ele existe num instante onde podemos convocar essas histórias, essas narrativas, muitas vezes contraditórias, para agir. Isso tem muitas consequências, né? De como a gente trabalha, então, como a gente programa. A gente não vai fazer um programa para um espaço nosso com 5 anos de antecedência, porque em 5 anos a gente nem sabe se o Brasil vai existir ainda. Então, a gente não trabalha com esse tipo de temporalidade. Então, a gente trabalha neste lugar. Eu achei interessante trazer isso como uma ferramenta, né, de como a gente trabalha. Aqui, que um segundo ponto também, a gente fala muitas vezes de democratizar o acesso à cultura. Na verdade, o que a gente tem que democratizar é a noção de cultura, não acesso à cultura. Como se algumas pessoas estivessem famintas às portas dos palácios da cultura, querendo entrar, e essas pessoas que ficariam fora, estariam sem cultura, procurando por algo. Então, essa imagem de democratizar o acesso à cultura, eu não digo que não é importante ter museus grátis, que não é importante ter programas educativos, que não é importante ter tudo isso, não me entendam mal. Mas eu digo que também temos que democratizar a noção de cultura. Quem, no fundo, diz o que é arte? Quem, no fundo, define o que é cultura? O que está sendo vendido numa feira? Por que, se fosse outras obras, seria uma feira de artesanato e não de arte? Ou seja, como que a gente vai um pouco mais fundo nessa definição do que é cultura? Então, eu gosto de trabalhar com a noção de cultura mais do que arte, porque acho que, a priori, ela joga mais limpo, né? Porque a arte acaba, muitas vezes, apesar de não concordar necessariamente com isso, a ser visto como algo elitista, né? Não acho que seja isso. Acho que a arte é um pouco o que incomoda a cultura, né? Tem uma frase que é meio um aforismo assim do Godard, que é aquele cineasta suíço-francês, que ele fala que a cultura é a regra, porque ela fala como a gente senta na mesa, como a gente come, como a gente sei lá, cresce, cumprimenta as pessoas, e a arte é a exceção, porque ela vai questionando a regra. Mas eu gosto de usar a cultura mais do que a noção de arte, porque eu acho que, a priori, ela é mais, sei lá, é uma noção mais democrática por si, eu acho. E aqui são maneiras de mostrar um pouco algumas coisas que vão além da obra comissionada, que, claro, que também nós temos na Casa do Povo, mas atividades que vão abrindo um pouco o que a gente entende como um espaço de cultura. Então, no caso, é um ateliê de costura, tem uma biblioteca de modelagem, então tem modelagem do Alexandre Herkovich, do Ronaldo Fraga, da Fernanda Yamamoto, da Carla Girotto. E, em vez de gastar
e muitas pessoas nem podem, obviamente, R$ 500 e 10 minutos numa loja, você gasta 5 horas e nada, e você faz sua roupa. Então, maneira também de, a partir da cultura, desenhar outras formas de poder passar por ela, né? Então, aqui o Ateliê Vivo, aqui o Boxe Autônomo, que é uma academia de boxe que tem na Casa do Povo, e antimachista, e que acontece lá. A gente tem nosso primeiro campeão jovem do Campeonato Paulistano, que ganhou há 2 semanas atrás um prêmio, e é um dos coletivos que habita a casa, né? O que vai me levar à questão da governança, de como a gente trabalha nesta casa. Mas eu achei interessante trazer isso, porque depois, se você vê isso, um ateliê de costura, aula de boxe, você fala, bom, é um Sesc, tá, saquei, só faltou o dentista, né? E talvez a piscina. Bom, mas o que eu acho que é interessante, na verdade, no Sesc eu acho ótimo, tem oficinas oferecidas a públicos específicos, mas aqui a gente não tem oficinas oferecidas a públicos específicos. A gente acolhe vários coletivos que desenvolvem práticas. Então, o resultado pode ser o mesmo. Eu vou fazer uma oficina, mas o ponto de partida é muito diferente. A maneira como é dado é muito diferente. Não por acaso o Sesc nasce da Carta da Paz Social de 46, que são os patrões, basicamente, que querem oferecer uma qualidade de vida melhor para os operários, enquanto a Casa do Povo nasce de uma classe operária que quer criar um lugar de reflexão e de conflito, né? Então, é interessante só para entender que o resultado pode parecer o mesmo, mas o que está por trás, as dinâmicas são muito diferentes. E também a gente vende verduras que vêm da agricultura familiar, do MST, que, enfim, infelizmente, parece que talvez não terá a sua feira na Água Branca, que é um absurdo criminalizar um movimento que vende alimento orgânico e luta por reforma agrária. Eu não consigo nem entender como que pode ser criminalizado, porque, no fundo, gente, é movimento social, ponto. Então, a gente tinha um ponto de venda, né, de cestas. E daí, passando para um outro ponto, daí eu vou chegando rapidamente na conclusão, para não comer tempo das companheiras, algumas ferramentas que a gente vem desenvolvendo também. Basicamente, cada vez mais a programação da casa é descentralizada. Isso tem a ver com o modelo de governança que a gente desenvolveu, mas vou terminar com isso. Antes de falar desse modelo de governança, queria trazer umas ferramentas que entender como que um lugar como este pode ser aberto sem ser totalmente atravessado. Então, cada coletivo que usa a casa recebe a chave, por exemplo, né? Você pode entrar e usar o espaço. Depois, a gente não divide o espaço, cada um tem o seu lugar. A gente divide o tempo. Ou seja, o mesmo espaço, em tempos diferentes, pode acolher diversas atividades. Que, no fundo, é muito burro essa ideia que aqui só pode ser um auditório, né? Os espaços podem ser mais fluidos, né? A gente pode usá-los de várias formas ao longo do tempo. Então, por que dividi-los? Porque daí, quando a gente não usa esse espaço, ele fica vazio, sendo que tem carência para espaço em outros momentos. Então, a gente acaba dividindo o tempo para compartilhar o espaço, em vez de dividir o espaço para compartilhar o tempo. E aqui o que é interessante são os encontros. Tem uma foto do Mauro Restife com o piano do coral. O encontro X, um seminário que é cortado por uma obra do Carlos Fajardo, que impede que o público se organize como deveria se organizar normalmente. Umas pinturas do Rodrigo Andrade que dialogam com o extintor e alface do MST. Então, esses encontros que, ao meu ver, são muito mais potentes para a obra de arte do que um espaço que, a priori, é feito para a obra de arte, mas que o separa de outras esferas da vida, né? Bom, e daí eu ia concluir com isso, que é o modelo de governança. Mas como que isso funciona na prática, né? Muitas vezes as pessoas perguntam também, de maneira muito crua, de onde vem a grana, né? Ou qual é o modelo de negócio por trás disso. Na verdade, não é tão complexo. O lance é poder criar várias receitas, uma diversidade de receita ampla, para não depender de nenhuma delas. Talvez eu possa entrar mais nisso depois, para não perder tempo. Mas a casa é um lugar que a gente tenta construir a partir de uma relação com centenas de pessoas que ajudam a casa a se manter. Mas eu vou passar por isso para terminar com a governança. Isso é a governança que eu encontrei quando eu entrei, em 2012, que tinham uns associados que elegem uma diretoria, um conselho deliberativo, um conselho fiscal, tem um secretariado.
que um modelo um pouco de ativismo nos anos 50. As pessoas estão ali, têm tempo, muitas vezes porque, no caso, as mulheres trabalhavam e os homens cuidavam de política à tarde, então iam lá e acabavam trabalhando naquele espaço para tocá-lo. E a gente propôs uma outra forma de trabalhar, que basicamente continuam os associados, né, aqui, que é aquele prato grande, continuam elegendo essas 3 instâncias, só que a casa é o mesmo, isso é o que eu chamo de instituição, no sentido mais clássico da instituição, né? Só que, ao mesmo tempo, a casa é habitada por 25 coletivos. Então, não tem só um conselho diretor que vai programando um espaço. Também tem os 25 grupos que usam o espaço no dia a dia, né? Então, é como se tivesse uma dinâmica que viesse de baixo para cima, né? Para os coletivos que habitam a casa, a gente não fala ocupam, a gente fala habitam mesmo, que habitam a casa, eles que tocam a programação. Só que para a associação, que programa o espaço, é ela que toca o espaço. Então, quem toca? Então, afinal, o que era interessante era de incluir o povo da casa num sistema de governança maior, criando esse colegiado de gestão, com as equipes profissionais ali, que se juntam com a instituição que vem mais de cima para baixo. E daí, o que era uma contradição, o que vem de baixo para cima, os grupos que usam a casa, e o que vem de cima para baixo, a associação, que vira a instituição e que programa o espaço, essa dinâmica contraditória continua contraditória, mas vira um motor, né, como um joelho. É uma dinâmica que gera movimento. Então, a gente está criando e tentando implementar esse novo modelo agora de funcionamento baseado em princípios sociocráticos. Daí podem aparecer umas bolinhas, que são grupos de trabalho, que depois a gente pode aniquilar quando não precisa mais delas. E aqui uma outra forma de falar a mesma coisa, né? As pessoas se reúnem para criar uma casa, elegem um grupo que depois resolve, para que o negócio existe, acolher coletivos, contratar curadores, zeladores, administradores, para essa casa funcionar. Então, isso era para rapidamente mostrar que há várias formas de trabalhar e o importante, eu acho, é de entender que a gente não pode ter o mesmo modelo de espaço independente em cada lugar, senão o espaço ele é apenas independente dos lugares onde ele está, se ele é igual em todos os lugares. Então, eu gosto mais de falar de espaços autônomos e entender como, nesses espaços, a gente abre brechas para quebrar umas hierarquias mais tradicionais, infelizmente. Então, no fundo, eu estou aqui como porta-voz hoje, e, mais uma vez, é um homem branco, no caso estrangeiro, que vem falando de uma instituição, mas o interessante é como a gente também tenta criar nessa instituição formas de quebrar essas dinâmicas, descentralizando as decisões curatoriais. E hoje, de fato, ninguém há controle do que acontece nesta casa. Ela é muito maior do que cada um de nós. Então, são posições que, no caso, eu ocupo, mas que são posições que também vão sendo desmontadas, né, pelo próprio funcionamento dos coletivos que habitam a casa. Que acho que é interessante ter essa postura crítica e não parar numa espécie de impossibilidade de ação perante tal situação, mas entender como que a gente consegue desfazer isso para, talvez, afinal de contas, descolonizar o que a gente entende por instituição. Obrigado. Obrigada, Benjamin. Fernanda, agora a gente pode ouvir a sua experiência, as conexões com os artistas que a Pivot faz, com o público, com o entorno, ouvir um pouco da sua experiência. Bom, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com colegas que eu admiro tanto, falando de assuntos que a gente discute muito no dia a dia e agora aqui publicamente. Eu acho que eu vou começar falando um pouco sobre o Pivot. Não sei se vocês conhecem o espaço. É um espaço de artes sem fins lucrativos que ocupa uma área grande no edifício Copan, no centro da cidade, na Praça da República. Mas eu acho que eu vou pegar para falar um pouquinho como é que a gente funciona, se articula a programação, um gancho que o Benjamin levantou, que eu acho que une bastante o Pivot e a Casa do Povo, que é justamente essa noção de habitar uma ruína. Então, esse espaço que o Pivot ocupa é um espaço de 3.500 metros quadrados. Deixa eu trouxe esse aqui. É um espaço de 3.500 metros quadrados que ficou durante 20 anos fechado nesse que é um dos edifícios mais icônicos de São Paulo, né? Então, eu diria que o Pivot é uma instituição. Também escolho usar a palavra instituição, apesar de várias vezes eu mesma me incomodar
com o que vem associado a esse nome, talvez o peso dessa palavra, mas eu acho importante insistir nela, porque, como o Benjamin falou bem, eu acho que a instituição nada mais é do que um grupo de pessoas que se unem para criar uma situação em comum de diálogo, né? Enfim. Então, o projeto Pivô começou em 2011, abriu em 2012, com um grande objetivo de habitar essa ruína e habitar um processo que tem se desenvolvido desde então, que é devolver esse imóvel ao uso público. Então, de certa forma, todo o pensamento institucional e a programação do Pivô um pouco partiu de uma certa indignação com essa situação, né? Então, como que uma cidade deixa um imóvel de 3.500 metros quadrados fechado por 20 anos nos seus edifícios mais icônicos, ou pior, deixa alguém deixar um imóvel fechado durante todo esse tempo, né? Então, o projeto começou como uma ocupação artística, em que 12 artistas e um curador foram convidados a ocupar aquele espaço e romper a letargia desse que foi uma parte, eu acho que também uma ironia do espaço do Pivô é que ele é feito num edifício moderno, né? O Niemeyer concebeu um pouco baseado nas ideias do Le Corbusier da Unité d'Habitation, que é essa ideia de criar uma cidade dentro da cidade, um modelo como o Rockefeller Center, que é um edifício de uso misto, ou seja, um edifício extremamente projetado e funcional. E eu acho especialmente interessante trabalhar numa área em que nunca foi pensada para ter um uso público. Ele é um espaço residual do edifício, ele é um paradoxo aí no pensamento do Niemeyer, que acaba por fazer completamente sentido com o conceito original do prédio, né? Então, ter um espaço de arte nessa situação faria todo sentido. No entanto, o Niemeyer jamais pensou em ter um espaço de arte, muito menos nessa área. Então, para quem conhece, deixa eu ver se tem a imagem aqui, ó. A gente ocupa um lugar ali que é uma espécie de intestino do prédio, é um espaço residual em que várias áreas de serviço se juntam. Então, tem algumas situações curiosas. Por exemplo, tem um cilindro grande no meio, que é a escada de serviço do prédio, que não tem uma porta para esse pedaço do prédio. É um lugar onde tem muitas colunas que não tem nenhum lugar do prédio. Então, ele, para sustentar o S sinuoso, né, a cintura da morena, né, essa clássica, na verdade, nada mais é do que um problema estrutural, em que ele esconde todas as colunas de sustentação no lugar que era uma área de serviço. Então, para mim, é particularmente interessante pensar um programa de arte numa situação como essa, né? Então, eu acho que isso acabou por informar como se articula a programação. Então, eu vou falar um pouquinho dos programas do Pivô. Então, essa imagem que vocês estão vendo aqui é uma exposição. Todas essas imagens são relatórios de atividades do último ano. Então, eu trouxe esse PDF um pouco para dar um passadão geral de tudo que a gente faz, um pouco pensando no ano também por essa questão que o Benjamin levantou aqui para a gente, para esse tipo de modelo institucional. O planejamento a longo prazo é quase impossível. Então, a gente habita o presente, também habitar é uma palavra que eu gosto muito de usar. Tanto a situação do edifício como o relacionamento em que começou com esse primeiro grupo de artistas que ocupou o espaço, informou uma metodologia de desenvolvimento de projetos e exposições. Então, esse é o programa de exposições em que a gente trabalha. A grande maioria dos projetos são projetos individuais de artistas, desenvolvidos ao longo de muito tempo. Então, uma conversa com o artista demora em torno de 2 anos, e eles são encorajados a trabalhar, não só a apresentar um projeto em que a instituição realiza, mas se envolver completamente no pensamento e na viabilização muito mais conceitual do que financeira das suas próprias exposições, né? Então, esse é um projeto que aconteceu no ano passado, chamado Imanã, em que era um encontro, eu falei individuais, mas esse é uma exceção, é um projeto de 3 artistas. É o encontro da Ana Maria Maiolino, da Laura Lima e da Ana Lineman. Então, uma proposta da Tânia Rivera, em que o Pivô fez foi acolher um processo de amizade entre 3 artistas bastante estabelecidas, em que, ao trabalhar nessa situação, de certa forma, visitaram a parte mais experimental dos seus projetos, né? Enfim, coisas que, muito provavelmente, elas não poderiam fazer nem numa galeria comercial, nem no museu mais formal, enfim. Então, acho que isso esse tipo de projeto é justamente o que a gente se interessa em trabalhar, é que a instituição, de certa forma, ainda é pequena o suficiente, ágil o suficiente para
habitar e se adaptar a cada proposta de artistas, né? Então, e também há no programa de exposições uma preocupação constante em criar um diálogo não só internacional, né? Então a gente trabalha com artistas brasileiros e estrangeiros no programa como um todo, mas também em que haja um intercâmbio geracional. Então, às vezes, a gente convida uma artista super estabelecida, como a Ana Maria Maiolino, que passa aí 2 ou 3 meses trabalhando no espaço, convivendo com os artistas que estão em residência. Então, o mesmo montador que trabalha no espaço, que está trabalhando nessa exposição, está trabalhando com os artistas no estúdio, todo mundo toma café junto. Então, tem uma dinâmica de criação de um ponto de encontro na comunidade artística que eu diria que é a coisa mais cara do projeto, né? Então, o nome, né, o pivô, o próprio nome da instituição é um pouco pensando nisso, né? O pivô é um ponto fixo que acolhe e sustenta um giro. Então, essa ideia de rotação e de comunhão entre diversos agentes de uma cena artística é muito importante para o pensamento do espaço. Então, aqui tem alguns. Esse é um outro programa que ele é bianual, a gente faz uma vez a cada 2 anos, que chama Fora da Caixa, em que o pivô convida um curador para lançar um novo olhar para um projeto, uma obra, um grupo de artistas que, por alguma razão, não estiveram em evidência ou merecem um novo olhar histórico, e também pensando isso em relação à dinâmica do dia a dia da instituição, né? Então, o que significa trazer de novo o trabalho do Ivens Machado, depois de uma exposição da Érica Verzutti com os artistas da residência, o que significa, nesse caso, é uma exposição do Hartwig Bouchard, que é um artista alemão que morou muitos anos em Paraty, e em que a Verônica Stiger encontrou aí a viúva dele com uma seleção de obras incríveis que foram mostradas pela última vez nos anos 60. Então, a gente mostra de novo no contexto do pivô. E, enfim, é um programa que é bem interessante. Vou falar rapidinho também. Esse é um projeto também que une aí alguns aspectos importantes do pensamento e articulação do pivô. Esse é um projeto que chama Rocambole. E são 3 artistas que se conheceram no programa de residências. Eu vou falar um pouquinho depois, que eu diria que o programa de residências, hoje em dia, é a parte mais fundamental, talvez a alma do projeto. Então, é uma proposta em que eles, convivendo no espaço do pivô, descobriram uma série de sinergias e um diálogo aconteceu pelo fato deles dividirem o mesmo espaço, e propuseram para a gente, para a equipe de curadoria do pivô, uma exposição, um projeto coletivo entre os 3, né? Então, todas as obras dessa exposição foram concebidas e realizadas no próprio espaço expositivo, ou seja, os artistas passaram quase 1 ano trabalhando ali. Então, a exposição, ela não é, na verdade, uma combinação de objetos instalados, mas ela é a conclusão de um longo processo. Então, eu acho que isso é a maneira mais interessante é o que a gente pensa no dia a dia da instituição, é que, de certa forma, o pivô não é um espaço de exibição de arte, mas é um espaço em que a gente tenta acompanhar um projeto artístico desde a ideia até o seu período visível, que é a hora que o público entra, né? Apesar de ter uma série de atividades e programas públicos em que há interlocução entre artistas e público em momentos processuais, a ideia da instituição é que a gente abarque aí um processo de interlocução contínuo que, às vezes, culmina numa exposição, num programa público, enfim, numa série de atividades. E essa exposição também, recentemente, a gente foi convidado pelo Kunsthalle Lisabon, que é uma instituição de Lisboa, a ocupar a sede deles. E, então, tem uma espécie de ocupação satélite do pivô agora em Portugal, em que a gente escolheu, de propósito, um pouco levar essa exposição, porque ela traduz o modus operandi curatorial do pivô, e agora também uma vontade nossa, que se materializa pela primeira vez esse ano, de pensar itinerâncias com espaços com uma ética de trabalho parecida, né? Então, de certa forma, brincar de ser museu em algum nível, assim, de conceber exposições com espaços com a mesma tipologia e com a mesma agilidade que a gente tem. Então, tem um programa no pivô em que a gente no último ano, tem articulado uma rede de parceiros internacionais com a ideia um pouco de não só trazer artistas internacionais para São Paulo, criar diálogos a partir desse contexto tão específico, mas também pensar em circulação e trocas a partir do pivô com outros agentes fora do Brasil e em outros estados também. Esse aqui é um projeto na recepção do espaço, chama Hello Again.
E, de novo, também com uma ideia de que sempre haja um intercâmbio geracional e pensando um pouco essa metodologia de trabalho, em que a gente convida artistas em início de carreira, trabalhando até 10 anos, para ocupar a recepção do espaço e pensar um pouco nessa relação da área pública do Copan com o espaço institucional, com o espaço do pivô, né? Então, eu acho que é muito interessante pensar num espaço artístico com um público de 5.000 pessoas em potencial, né? Então, eu acho que esse é o projeto que lida muito mais com essas questões de ser um espaço de passagem, né? Como é que um objeto de arte se comporta aí num espaço de transição em que não necessariamente é um lugar que tem toda a população do dia a dia ali do edifício, da galeria comercial. Então, eu acho interessante, como proposta para um artista jovem, esse convite a pensar essas relações de dentro e fora, de pensar o que é, de fato, o primeiro encontro do público com uma instituição de arte. Então, de propósito, no Pivô, a gente tem a porta fica sempre aberta, a entrada é gratuita, e tem muito poucos anteparos entre a porta de entrada e os espaços expositivos. Então, as pessoas, de propósito, um pouco se perdem ali no espaço labiríntico. Não é um espaço expositivo, não é delimitado, né? Você não tem a sensação de estar entrando no museu. Então, a gente espera do público uma espécie de envolvimento ativo com os processos, né? Então, acho que esse projeto é onde isso se faz mais presente. Isso eu vou acabar rapidinho. Então, esse aqui passar. Para terminar, porque eu acho que estou passando o tempo, esse é o programa de residências do Pivô, é o Pivô Pesquisa. Já faz mais ou menos 5 anos que a gente está trabalhando nesse projeto, que acolhe, em média, de 30 a 40 artistas por ano. E a ideia dessa proposta é criar uma espécie de prática de estúdio comum, né? Então, são 16 espaços relativamente delimitados, que ocupam uma área grande, um andar inteiro do Copan. E o que a gente faz, tanto a equipe curatorial como toda a equipe da instituição, é criar condições para encontro e diálogo entre artistas de contextos diferentes. Então, eles trabalham ali por 3 meses, em que eles são uma residência de pesquisa, né? Então, a gente não espera que haja nenhum tipo de conclusão ou resultado palpável, mas que eles estejam abertos a colocar em questão o que eles estão fazendo, a várias vezes produzir em público, num certo sentido. Então, é uma situação de exceção em que vários deles têm estúdios em São Paulo, e vários são artistas internacionais, em que, durante 3 meses, tem uma suspensão das próprias metodologias de trabalho dos artistas, e eles se submetem a essas dinâmicas de grupo, em que vários resultados, várias situações mais ou menos inesperadas acontecem e acabam por gerar programas e conteúdos que várias vezes vão para o programa de exposição, mas, às vezes, são situações que a gente vê se desenrolar numa prática de um artista depois de 2, 3 anos, ou eles voltam com propostas para o projeto, e eu acho que, de certa forma, ao longo dos anos, esse se tornou o projeto mais interessante, eu diria, do Pivô, né? Porque que a gente acaba por fomentar e por assistir aí uma comunidade artística passar pelo espaço e pensar todos os desdobramentos possíveis daquela situação de convivência suspensa de 3 meses. Acho que é isso. Então, assim, agora estamos fazendo um projeto de publicação, mas também para falar um pouquinho da economia. Eu acho que, um pouco diferente da Casa do Povo, nosso pensamento, a gente não tem tanto envolvimento comunitário na articulação da governança, mas tem uma equipe fixa de 8 pessoas, assim, 8 heróis que trabalham ali fazendo tudo, assim, com uma energia proativa. E a economia um pouco se articula com uma série de pequenas receitas, nenhuma delas estável, então acho que isso é importante dizer, né? Em que a gente faz aí malabares mensais para que as questões éticas e funcionais da instituição sejam todas cobertas. Então, são leis de incentivo, patrocinadores, mantenedores,
eventos. A gente faz um leilão anual, que é uma receita importantíssima do espaço, em que, de certa forma, é um retorno da própria comunidade artística para o funcionamento do espaço. Enfim, e uma série, especialmente na residência, uma série de parcerias institucionais. Enfim, então, eu acho que, para não me alongar muito, isso a gente pode discutir depois. Acho que já deu meu tempo. Sim. Tá ótimo. Obrigada. Obrigada, Fernanda. Agora a gente vai ouvir a Graziella. O microfone chega. Pronto. Boa noite, gente. Também queria agradecer à Bárbara pelo convite, agradecer a vocês pela presença. E, como eu sempre faço, essa vai ser uma fala improvisada. E, por um lado, isso é muito gostoso, por outro, dá muito medo de pensar o que vai sair disso. E hoje eu até tentei fazer diferente. Eu imaginei realmente preparar uma apresentação com imagens, definir um percurso, mas foi muito sofrido para mim. E aí, mais uma vez, me voltou a clareza de que essa não sou eu mesmo, que a minha forma de trabalhar é outra e que talvez essa seja a minha contribuição. É curioso eu estar aqui num evento de uma feira de arte, porque eu sou artista, mas eu não sou representada por nenhuma galeria, eu nunca vendi uma obra de arte. E a minha forma de trabalhar é outra mesmo. Então, eu poderia dizer que é um trabalho que prioriza os processos e não os produtos. Ainda que possa, sim, ter um produto e tudo mais. E, então, acho, por um lado, seria legal descrever alguns processos para vocês e mostrar imagens, teria uma riqueza nisso, até porque são projetos que envolvem muitas pessoas, então seria legal vocês poderem ver isso. Ao mesmo tempo, talvez seja uma forma de marcar esse gesto mesmo, de dar ênfase no processo, né? Inclusive, uma coisa que eu abordo muito com alunas, alunos, é para que, sempre que eles virem uma obra de arte, de conteúdo social, político, que seja muito perfeita, muito bem acabada, né? Aquela imagem muito, muito linda, quase publicitária, para desconfiarem um pouco. E não é desconfiar no sentido de já achar que aquilo é problemático, não é de já desistir daquela obra, mas é desconfiar no sentido de buscar um pouquinho, buscar o contexto do trabalho, buscar como foi aquele processo. E é muito forte quando a gente percebe que o processo é péssimo, né? Eu até tinha pensado em, talvez, dar alguns exemplos de coisas que eu testemunhei esses dias, de artistas de quem eu gosto muito, mas cujas obras me deixavam nessa dúvida de como tinha sido aquele processo, e, muitas vezes, é uma grande decepção mesmo. Realmente, o que vale mais é aquela imagem final muito bonita, e aquelas pessoas que participam, de alguma forma, dessas imagens estão muito mais sendo usadas do que, de fato, sendo sujeitos dos processos. Então, eu escolhi uma única imagem para mostrar hoje. Alguém põe para mim? É a próxima. Isso. Uma única imagem para deixar aí. Esse é um trabalho que chama Nós Somos o Público, do Interesse Público. O trabalho não é a imagem, ele é uma série de fotografias, mas o trabalho também não é essa série de fotografias. Eu vou só descrever brevemente o que é para fazer essa reflexão de como eu penso a instituição de arte ou a instituição cultural na contemporaneidade. Inclusive, na divulgação, diria que eu falaria sobre esse trânsito entre trabalhar com a instituição, fora da instituição, mas eu pensei em falar mais da relação com a instituição mesmo, mas de como essa instituição pode ser atravessada pela cidade, por outras pessoas que, na maioria das vezes, estão excluídas, seja da arte ou seja da cultura, né?
Bom, vou contar sobre esse trabalho, então. No começo de 2017... Foi começo de 2017 ou de 2018? Agora... Não, o que tentou fechar o canteiro. Não, sim, mas da última vez. Não. A última vez, não, acho que foi 17. Não. Foi 18, foi ano passado. Não tem tanto tempo. Bom, no início do ano passado, o então secretário da Cultura, né, que era o André Sturm, ele tentou fechar o canteiro aberto da Vila Itororó, que é esse projeto que funciona ali na Bela Vista desde o início de 2015. E é justamente um projeto muito aberto aos usos da população, para que esses usos é que definam que centro cultural vai ser esse que está em plena construção. Eu não vou detalhar esse processo, mas deixo o convite para quem quiser ir lá conhecer a Vila Itororó Canteiro Aberto. É um lugar muito especial na cidade de São Paulo, e eu diria que é um dos raros espaços públicos da cidade, não só por ser um espaço da prefeitura, mas por ser um espaço onde convivem pessoas de diferentes classes sociais, diferentes atuações, onde todas as atividades são gratuitas, onde os usos não são pré-definidos, é a população que dá sentido para esse espaço. E é um projeto que nós dois, junto com outras pessoas, né, a gente foi parte dessa construção. O Benjamin como curador, como, inclusive, propositor dessa noção de canteiro aberto, e eu era responsável pela formação de público. Depois eu posso desenvolver um pouco mais. Mas, então, o secretário da Cultura, depois de alguns anos de existência desse espaço, tentou fechar as portas. E o argumento que ele usou para tentar fechar as portas foi dizer: não, eu quero dar um tempo para pensar melhor um projeto para esse espaço, levando em consideração o interesse público da área. E, curiosamente, com esse mesmo argumento, anos antes, 60 famílias foram despejadas dali. Então, em 2006, o prefeito era o José Serra, ele decretou toda a área onde estava a Vila Itororó como área de utilidade pública. Demorou a conseguir tirar as famílias, foram anos de resistência, de luta, até que as famílias conseguissem um acordo que consideraram melhor para chegar a sair dali. Mas o que estava na base de tudo, na base desse processo de tirar pessoas pobres que moravam ali para transformar essa área num grande centro cultural, era esse decreto de utilidade pública e debates em que falava aquela área excepcional é para a cidade inteira, é de interesse público, não é para umas poucas famílias. Sendo que os desenhos arquitetônicos do projeto deixavam claro quem aquelas pessoas tinham em mente por interesse público. Né? Eles queriam transformar a área em barzinhos, cantinas, talvez cobrar ingresso. Os desenhos, a gente via jovens turistas circulando por ali. Então, isso é muito comum, né? Quando pessoas do poder querem transformar toda uma situação, seja urbana, seja um espaço da cidade, enfim, usam esse argumento de que tem que ser público para todo mundo, quando, no fundo, estão falando de uma pequena elite endinheirada e tudo mais. Então, anos depois, o então novo secretário da Cultura tinha de novo usado esse argumento, falando: a gente vou fechar um pouco, só para dar um tempo para pensar melhor um projeto, levando em consideração o interesse público da área. Como esse lugar tem muita vida, as pessoas realmente habitam esse lugar, né? A gente tem esse entendimento da cultura como algo cultivado, habitado. As pessoas falaram: secretário, você quer levar em consideração o interesse público? Legal, então vem conversar com a gente, vem escutar a gente, porque nós somos o público do interesse público. E essa foi apenas uma das muitas ações que a gente fez juntos ali para impedir o fechamento do canteiro. E a gente conseguiu que o canteiro não fosse fechado um único dia. Né? E, no caso do trabalho artístico que eu falei, das muitas fotografias, é porque eu fiz fotos dos diferentes grupos que usam esse espaço com essa faixa.
Então, essa imagem, por exemplo, mistura diferentes usuários da vila. Aí tem ex-moradores da Vila Itororó, tem pessoas do circo, pessoas das oficinas, pessoas da clínica pública de psicanálise, vizinhos da vila, professores, crianças, entre outros. Mas eu fiz também as fotos com cada um dos grupos separadamente. É bonito ver tudo isso junto, mas vocês podem tentar imaginar, porque a gente tem essa dimensão mais concreta de público. Justamente o público deixa de ser essa abstração que pode ser usada da maneira como as pessoas quiserem, né? A gente tem esse público passa a ter um rosto, passa a ter uma concretude mesmo. E, no fim, foi até uma coisa boa que aconteceu, porque o trabalho dessa nossa equipe terminava ali, mas, nesse processo, o secretário teve que deslocar um trabalhador da Galeria Olido para cuidar da Vila Itororó. Essa pessoa segue lá até hoje, e, para nossa sorte, é uma pessoa que não só compreendeu e deu continuidade ao processo que estava acontecendo ali, como eu diria que ele aprofundou o caráter comunitário do espaço. Então, eu realmente estimulo que vocês conheçam, porque acho que é uma referência mesmo da tal instituição na contemporaneidade. E eu quis citar isso, aí trazendo para a minha própria prática como artista, como eu trabalho, né? Para mim, é muito importante que cada processo tenha uma abertura radical. Eu sou como uma propositora, e com essa abertura radical, as outras pessoas vão se engajar nesse processo como sujeitos, a ponto de poderem transformar totalmente a proposição original. Então, para mim, isso é fundamental. Realmente não é trabalhar em colaboração com outras pessoas, de alguma maneira usando essas pessoas. Não, é realmente uma construção coletiva. A gente vai pensar juntas e juntos. E essa própria relação, a forma como esse trabalho se dá, pode transformar esse processo, pode transformar um eventual resultado que eu possa ter vislumbrado, e assim por diante. Claro que fica um pouco abstrato falar dessa forma, né? Eu teria que dar muitos exemplos concretos, mas, como era uma fala partilhada, eu também pensei que seria difícil falar de cada projeto da maneira devida, porque justamente isso implica tempo. Para trabalhar dessa forma, não é uma coisa rápida, né? São trabalhos de longo prazo, pelo menos médio prazo, e falar sobre esses trabalhos também exigiria de mim esse cuidado. Mas eu posso dar exemplos simples, assim. Na própria Vila Itororó, a gente montou, por exemplo, um coletivo do bairro, formado por pessoas de diferentes idades, raças, classes, relações com aquele contexto. Então, tinha ex-moradores da Vila Itororó, os novos vizinhos da Vila Itororó, artistas que já passaram a usar esse espaço, as crianças e os professores das instituições próximas, e por aí vai. E a ideia é que a gente não definisse a programação toda sozinhos, mas que esse coletivo definisse parte do uso da verba daquela programação. E eu quis trazer esse exemplo, essa coisa do público, com força dessa palavra público, porque as instituições de arte e de cultura normalmente reivindicam essa vocação pública ou falam também de uma responsabilidade pública, não só as instituições de alguma maneira ligadas ao Estado, né? Essas principalmente, mas isso é um discurso recorrente. Agora, o quanto essas instituições estão de fato dispostas a ouvir o público, a serem transformadas pelo público. E isso eu acho que é o movimento principal que cada instituição poderia fazer. Então, de novo, eu costumo falar, quando eu falo de formação, eu comecei falando de formação de público na Vila Itororó, e eu tentava sempre deixar claro que não se tratava de um ensinamento do público ou de formação de público no sentido tradicional, né, da gente programar atividades para atingir um público-alvo, e aí depois programar novas atividades para que aquele público retorne. Era a própria noção de público que estava em construção ali. Então, formar público seria formar a própria dimensão de público. E, conforme o trabalho da gente avançou,
eu me dei conta que o que estava em jogo ali era uma autoformação de público. Porque, justamente, não é a gente que vai determinar quem é público, a gente que vai juntar um grupo de pessoas só e dizer assim, assim. Essas pessoas podem, inclusive, se recusar a se constituir como público. E só vão se formar como público se elas se autoformarem como público, se elas se constituírem como sujeito. E eu tenho usado essa noção de autoformação de um público em diversos projetos meus. Para dar um exemplo simples de entender, eu, às vezes, trabalho como curadora educativa em algumas instituições, por exemplo, no SESC, e um desses trabalhos foi em torno de uma exposição que envolveu artistas brasileiras que fizeram uma travessia com duração de 1 mês na Bolívia. E a exposição um pouco era resultado dessa experiência, dessa vivência na Bolívia. E me chamaram para fazer a curadoria educativa, que seria tanto formar os educadores, acompanhar o processo da mediação dessa exposição, mas também de conceber um programa público educativo. A curadora da exposição, a Beatriz Lemos, ela já tinha organizado junto ao SESC uma programação pública também, que, na abertura da exposição, por exemplo, implicou a presença de bolivianos, principalmente dançando, fazendo música, vendendo comida. E aí eu pensei que a minha contribuição teria que ser outra, né? Eu tinha essa demanda que eu envolvesse a população imigrante, e eu pensei que a minha contribuição ali teria que ser outra, né? Não seria envolver essas pessoas só para fazer música ou dançar, mas envolver essas pessoas como sujeitos. Só que como envolver essas pessoas? E aí que entra essa noção de autoformação de público. Não sou eu sozinha que vou definir como as bolivianas e os bolivianos vão estar nesse projeto. Então, o que eu fiz? Eu juntei um grupo, fui conversando de uma em uma, porque aí cada mulher indicava outra mulher, mas eu acabei formando um grupo de mulheres bolivianas residentes em São Paulo, de diferentes cidades, então tinha criança, jovem, adulta e idosa, idosas, adultas, jovens e crianças, né, no plural, de diferentes classes sociais. Então, tinha tanto, por exemplo, uma boliviana que hoje é professora na universidade pública aqui em São Paulo, como uma boliviana trabalhando num ateliê de costura em condições bem precárias, como uma boliviana superativista na questão dos direitos das mulheres imigrantes. Enfim, diferentes cidades, tempos de residência no Brasil, classes sociais e atuações. E a gente fez alguns encontros bastante densos, e, nesses encontros, a ideia é que esse grupo definisse quais, afinal, seriam as atividades educativas da exposição. E foi uma experiência muito intensa. A gente, juntas, concebeu um programa que eu jamais poderia ter concebido sozinha. Não apareceu a proposta de dança, música, né? Realmente, ali fica evidente que as necessidades, o que faria essas pessoas justamente usarem a instituição, irem até a instituição, chamarem pessoas próximas para irem na instituição, eram outras coisas, as necessidades eram outras. Mas, no fim, a experiência foi tão radical e não chegou a ser acolhida pela instituição. Não vou me alongar nisso, assim, acho que teve uma grande incompreensão ali no final desse processo, porque elas montaram um programa realmente muito bonito e muito completo, mas a instituição, de novo, usou o tal do argumento do interesse público, né? Falou, não, mas será que não está muito específico para a população imigrante, porque o SESC não trabalha com um público, mas com todos os públicos, com um público geral. E eu tentei dizer, olha, mas com esse argumento do público geral, tem oficinas que vocês organizaram que está vindo uma pessoa, 2 pessoas. Aqui a gente tem uma garantia de público, porque elas próprias vão ser, algumas atividades seriam conduzidas por elas próprias ou por pessoas convidadas por elas. Elas próprias tinham interesse em participar dessas atividades. Elas chamariam irmãs, parentes, amigas, homens também, para participar dessas atividades. Aí me diziam, não, então, mas aí o público está muito amarrado. Então, primeiro o problema era ser muito específico, depois... E aí foi triste. Então, esse programa não chegou a existir na sua plenitude,
mas a própria construção do programa foi muito linda, né? E o próprio Benjamin ofereceu acolher um pouco na Casa do Povo. Eu sinto que, aos poucos, a gente vai realizar essas ações em diferentes espaços. É pena que eu já falei muito, eu tenho que concluir. Eu queria dar vários outros exemplos, mas talvez dar um último exemplo, que não, a gente não vai ver grande, mas porque também ficaria muito fora, porque é uma publicação de formato pequeno. E acho que a gente e muda muito, né? Ver gigante, ver é um trabalho que eu fiz que eu fiz pela Clínica Pública de Psicanálise, que é um dos projetos desenvolvidos no Canteiro Aberto da Vila Itororó. E nesse processo também a gente envolveu diferentes mulheres de diferentes idades, raças, sexualidades, gêneros, nacionalidades e atuações. E é um trabalho muito lindo. Em breve a gente vai soltar o PDF. Hoje eu vou poder distribuir uns poucos impressos, que já está quase esgotado. A gente fez no Sesc Santana. E é um trabalho que coloca as mulheres em diálogo, né? Chama Escuta Mútua esse livrinho. E eu acho, depois eu recomendo quem se interessar por isso que eu estou trazendo aqui, depois eu posso compartilhar contato, mas se vocês buscarem Clínica Pública de Psicanálise, Escuta Mútua, vocês devem achar o PDF. E ali eu tive, em algum momento eu tive uma mão mais pesada nesse trabalho, vamos dizer assim, porque fui eu quem formou o grupo e no final fui eu quem organizou essa forma final da publicação. Mas o processo, ainda assim, foi realmente muito coletivo, muito horizontal. Resumindo o que a gente fez, né? Essas diferentes mulheres escreveram depoimentos baseados na sua própria vivência ou na vivência de mulheres próximas, a partir de sofrimento, por exemplo, de coisas da condição da mulher. E eu fiquei responsável por transformar esses depoimentos em diálogos e também criar uma sequência para isso que eu chamei de uma dramaturgia. E eu trabalhei muito próxima da Débora Salles, que é a desenhista que fez desenhos lindíssimos por todo o material. Então, é realmente um material... A capa não revela, ele é todo muito lindo assim, e muito denso. Hoje eu estava relendo antes de vir aqui, e cada diálogo, cada depoimento de uma mulher assim tem tanta força. E, de novo, eu não tenho todas essas vivências. Eu, sozinha, não poderia ter feito isso, né? A gente tem a presença, como eu falei, de mulheres de contextos muito diferentes ou de corpos muito diferentes. Tem coisas que eu nem poderia escrever por mim, né? Então, aqui, realmente, a gente tem essas diferentes vozes representadas e tudo mais. Chama Escuta Mútua porque... ainda que a gente tenha a clínica pública, que tenha ali os psicanalistas, as psicanalistas presentes, a gente defende também uma democratização da escuta, né, que ela não seja atribuída apenas a especialistas das áreas psi. Então, da importância também da gente, às vezes, sentar, puxar 2 cadeiras e se escutar, conversar com atenção e tudo mais. Eu queria falar vários outros exemplos, mas já deu, eu já ocupei todo o tempo. Então, agradeço pela oportunidade. Muito bem. A gente está aqui com o nosso tempo esgotadíssimo, mas dá para vocês fazerem uma pergunta, que se alguém ficou aqui olhando e pensando muito sobre todas as considerações dos nossos convidados, dá para fazer uma pergunta. Quem vai fazer? Ninguém. A gente vai fechar. É isso? Estão perdendo uma oportunidade. Faço eu? Oba! Então, eu sou Yara Castanheira, trabalho atualmente no Instituto Goethe. Na verdade, é porque foi falado tanto de público, e nós fizemos uma parceria com o Pivô recentemente. A exposição Ecos do Atlântico Sul ainda está lá, fica até o próximo sábado. E quando um dia, né, no dia da abertura, eu estava subindo por dentro, né, e aí a pessoa que trabalha
numa loja ao lado, me perguntou: o que tem nesse espaço? E aí eu fiquei um pouco impactada, assim, porque ela trabalha realmente na loja, que é onde sobe a escada ali. E aí eu falei: até hoje vai ter uma abertura, é gratuito, sobe lá e tal. E aí, mas você vai subir mesmo? E aí eu fiquei pensando assim, né, Fernanda, o que vocês têm feito assim, em relação a envolver as pessoas ali do Copan e de que elas se sintam um pouco assim parte, né, desse espaço, que elas não tenham medo ou que sintam que elas serão bem-vindas, né, no espaço, que às vezes numa abertura a gente vê um público que é o público comum mesmo, assim, em exposição. Então é um pouco isso, já que tivemos tantas questões sobre público, né, quem é o público. Bom, obrigado pela pergunta. Essa é uma ótima pergunta, é dos nossos maiores dilemas lá no Pivô, que é, como eu falei, a gente está construindo aí um espaço de arte nos últimos anos com um público em potencial de 5.000 pessoas por dia, mas a ideia, assim, não basta a porta estar aberta e ser gratuita, né? Tem assim uma série de comunicação visual, tem esse projeto de exposição no térreo, então tem algumas coisas que a gente faz, assim, não tem uma atividade assim um pouco como são os projetos da Graziella, diretamente ligado à formação de público, mas há um pensamento na articulação da instituição que isso, devagar, vai envolvendo o público, né? Então, assim, desde a gente frequentar assiduamente todas as reuniões de condomínio do Copan, né? Então, eu vou lá, faço uma apresentação do programa do ano, falo, olha, e as pessoas levantam a mão e falam, quando é que vocês vão mostrar mais pintura? E aí eu falo, então, aí a gente fez uma exposição da Casa 7, eu mandei um comunicado no prédio inteiro, finalmente tem uma exposição de pintura, aí as senhoras do bloco, não, mas não é isso que a gente está falando como exposição de pintura, né? Então tem uma situação que a gente às vezes faz algumas exposições que o Pivô tem o foco inicial é justamente essa coexistência grande entre artistas, né? Então o público nunca se faz uma atividade com fim objetivo de número de público, mas a ideia é que a gente tente, assim, na nossa insignificância, ecoar e abrir a porta o máximo possível. Então tem 2 exemplos que eu gosto de dar. Um deles é uma exposição que chamou O Cordão dos Mentecaptos, que foi em 2015, que é um projeto de curadoria que eu fiz junto com o Ricardo Sardenberg, em que a gente camuflou uma exposição de arte contemporânea num bloco de carnaval, no Carnaval de São Paulo, camuflou deliberadamente, né, porque a minha experiência com o Pivô às vezes, quando a gente coloca uma banda de música na varanda, o prédio inteiro desce. E não frequentam aí as exposições mais herméticas, ou talvez ditas elitistas com esse lugar da arte contemporânea, como o Benjamin fez essa distinção entre cultura e arte, que eu acho super pertinente, né? Então, no Pivô, a gente lida com isso de um jeito mais um pouco diferente. Mas essa exposição foi muito interessante, não só para os artistas que se dispuseram a criar trabalhos que se contaminariam com a rua, né? Então, por exemplo, foram 15 artistas que fizeram obras específicas para o Bloco de Carnaval. O Bloco de Carnaval andou o quarteirão inteiro com uma música, e aí esses trabalhos voltaram para o espaço expositivo, aí impregnados de um carnaval de rua de São Paulo. E aí, nessa situação, a gente convidou todo o prédio, avisou que teria um bloco, envolveu, fez uma convocatória aberta para quem quisesse descer, fazer fantasias e tal, e tinha um objetivo comum, que era fazer um bloco de carnaval do Copan com esses 15 artistas. Então, são momentos pontuais, e eu acho que isso é um projeto de longo prazo, no sentido que eu diria que, sei lá, em 2013, eu conhecia 70% das pessoas que iam numa abertura do Pivô, e hoje em dia eu conheço 20%. Né? Então, tem uma coisa que é tanto um volume de público crescente, então a gente tem aí entre 7 e 8 mil visitantes por ano. Uma abertura do Pivô, não sei se vocês já tiveram oportunidade de comparecer, mas nunca tem menos de 700 pessoas. E tem ali, infelizmente, muito menos gente do prédio do que eu gostaria, mas os rumores que aquele lugar é aberto e aquela varanda é pública e no dia a dia vão aumentando, né? Então, às vezes, ainda tem uma restrição. Eu acho que é um pouco por essa questão de uma
talvez uma ineficiência nossa de comunicar esse lugar da arte contemporânea ou pensar melhor o acesso da arte contemporânea, mas eu acho que devagarzinho há uma preocupação, sem dúvida, da instituição, mas isso, às vezes, é um pouco frustrante de não ver o prédio inteiro descendo, né? Enfim, mas são 5.000 pessoas. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada a todas vocês. Muito obrigada, Benjamin, Fernanda, Graziella. Saiu daqui pensando nas questões que vocês passaram para a gente. Quer fazer considerações finais? Só que eu esqueci de falar que as 3 obras do Mauro Restiff, do Carlos Fajardo, que está que eu mostrei aqui, do Rodrigo Andrade, é um projeto que foi realizado pela Renata Lucas, só para dar crédito a quem coordenou o projeto. E é isso. E fazendo um jabá, a gente abriu também uma coisa hoje, uma exposição do Mark Lewis, que fica até 20 de abril, que fica no Teatro Arruinado, no subsolo. Muito bem. Então, mais palmas para os nossos convidados. Pronto. A gente sai daqui pensando na relação dos espaços de arte e cultura para a cidade, na democratização da noção de cultura, na valorização dos processos artísticos, no trabalho coletivo e na cidade sendo levado em conta nesses espaços. Muito obrigada. Tem talks amanhã, a partir das 11 da manhã. Compareçam, a gente vai estar aqui. Muito obrigada.